Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopes Villanueva. Eu acabei de assistir o vídeo de uma conferência do ministro Barroso a respeito da legalização do aborto e eu confesso que fiquei um tanto escandalizado com as afirmações do senhor ministro referentes à sua justificativa no que diz respeito à legalização do aborto. Todos nós sabemos que o ministro Barroso é um abortista. E ele, antes de ter sido nomeado ministro do Supremo, ele era advogado dessas ONGs abortistas que agora estão querendo pressionar a mudança da legislação à revelia não somente do Congresso Nacional, como também da própria opinião pública brasileira, né? Só que o que me chama a atenção é a confusão mental e a perversão lógica que há no discurso do senhor Barroso ao justificar essa ignomínia que é a prática do aborto. Vamos analisar a questão do direito à vida. Segundo o senhor Barroso, o direito à vida é uma questão de convicção filosófica. E as afirmações científicas concretas a respeito do que se considera a vida no âmbito biológico é uma questão eminentemente relativa, segundo ele, naturalmente. Em outras palavras, ele nega o fato real. Ele nega que exista parâmetros científicos para afirmar o que é a vida. Mas é claro, o movimento abortista é um ativismo que está completamente alheio à lógica, está completamente alheio aos fatos. Na verdade, eles querem legalizar o aborto por interesses escusos, que todos nós sabemos. Isso envolve muito dinheiro, isso envolve criação de clínicas de aborto, isso envolve inclusive um grande mercado na matança dos nascituros. Essa que é a grande verdade. Então é preciso inventar uma convicção filosófica. Sabe-se lá que base filosófica é essa, uma vez que essa base filosófica não está nem inserida nos fatos, mas sim na subjetividade de um juiz. Da feita que um juiz nega o fato concreto, real, que diz respeito não somente à vida humana, como também diz respeito ao valor dessa vida humana, aí podemos cogitar a demência e a completa degeneração mental deste Supremo Tribunal Federal. E veja que, curiosamente, ele usa a ideia de que se a vida é ou não um direito fundamental para negar a autoridade do Congresso Nacional e até mesmo as convicções da população brasileira referentes à questão do aborto. Em outras palavras, as convicções subjetivas filosóficas do senhor Barroso estão acima do Congresso Nacional, estão acima das decisões do povo brasileiro referentes à questão do aborto. Mesmo que essas decisões do Congresso Nacional, como também mesmo as convicções pessoais de milhões de brasileiros, e a maioria dos brasileiros, sejam ligados aos fatos. Em outras palavras, as pessoas estão convictas de que o aborto é um crime justamente porque destrói a vida. E essa vida tem realidade objetiva, tanto no âmbito científico, como no âmbito moral, como no âmbito ético, etc. Contudo, por um lado, ele relativiza o conceito de vida humana. Por outro lado, ele joga uma outra pergunta. A vida é um direito fundamental ou não é um direito fundamental? E vejam, ele usa essa artimanha para relativizar a autoridade do Congresso. E o que é pior, ele mesmo relativiza o próprio conceito que ele explana. Ele faz a pergunta e relativiza até o conceito que ele explana, que diz que está em discussão. Ou seja, nós abrimos uma ação para discutir se a vida humana é direito ou não fundamental. Que coisa absurda! Existe uma sociedade onde a vida não pode ser direito fundamental? Porque da feita que nós podemos admitir que a vida humana pode ser descartável, que a vida humana pode ser negligenciável, que a vida humana pode ser relativizável, então podemos deduzir também que não existe mais segurança jurídica no que diz respeito à vida de uma boa parte dos brasileiros ou até a totalidade dos brasileiros. Em outras palavras, o conceito criado e o quiprocó do senhor Barroso, que começou inclusive a fazer explanações kantianas, olha, se existe coisa mais idiota
dessa classe jurídica brasileira é citar Kant para parecer inteligente, porque Kant é um filósofo bastante difícil de ser compreendido em muitos aspectos, embora nos pontos essenciais não seja grande coisa. Porém, para dar um ar de intelectualidade, segundo Kant, não? Se você acha que a vida é ou não direito fundamental, isso não faz diferença na vontade da maioria. Claro, o que faz diferença é na vontade do senhor ministro Barroso. O ministro Barroso é um deus togado lá de Brasília que acha que os seus conceitos subjetivos e relativos relacionados ao direito à vida estão acima da realidade pré-existente a ele, estão acima dos conceitos morais que estão fundamentados sobre essa realidade, estão acima das prerrogativas do Congresso Nacional, estão acima, inclusive, dos desejos do povo. Que homenzinho genial, fodão, gostosão, senhor Barroso. Mas vamos analisar a outra máxima dele, que é, segundo suas palavras, kantiana, mas enfim. Mas admitindo que haja vida, trabalhando sobre sua premissa, e isso eu estou parafraseando aqui, né? Segundo as palavras dele, se eu mover como eu movo pela ética kantiana, gostosão, fodão, leu a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, e não sei o que, blá blá blá. E, portanto, se a vida depende do sacrifício da minha liberdade individual, e eu não quero sacrificar minha liberdade, você perde. Essa é a argumentação dele. Em outras palavras, traduzindo, ele está afirmando que o fato da mãe matar o seu filho no ventre é apenas um ato de liberdade individual. Mas partindo dessa lógica da liberdade individual e partindo do pressuposto de que essa liberdade individual não passa de mero voluntarismo, então esse raciocínio pode ser aplicado a qualquer coisa, contanto que eu deseje tal coisa ou então que eu me exima das responsabilidades de qualquer pessoa dentro da liberdade individual. Em nome da liberdade individual, um homem pode negar pensão alimentícia à criança. Ora, isso aqui afeta a minha liberdade individual? Isso aqui está sacrificando as minhas finanças? Em vez de eu estar gastando com putas, com vagabundas, com prostitutas, etc., eu estou gastando com meu filho, que eu nunca aceitei, ou que eu rejeitei. Né? E a justiça está tolhendo a minha liberdade individual, está tolhendo a minha vida prazerosa, porque eu estou perdendo dinheiro e, portanto, eu também estou perdendo uma parte da minha liberdade. Poderemos também aplicar o fato de uma mãe com um recém-nascido jogar o recém-nascido na lata do lixo. Por que não? Porque aquela criança, ao obrigar a mãe a assumir certas responsabilidades, está tolhendo a liberdade individual dela, obviamente, porque ela vai ter que pagar fraldas, vai ter que pagar mamadeira, vai ter que comprar um beliche, um berço, enfim, vai ter que perder horas de sua vida por dia, né? Inclusive horas de seu sono com as crianças gritando ué, ué! Enfim, quer dizer, isso também é algo que sacrifica a liberdade individual da mulher, como também pode sacrificar a liberdade individual do homem. Porra, que história é essa de incomodar o cara que apenas deu uma trepadinha, né? Nasceu a criança e ele tem que pagar pensão alimentícia? Que coisa absurda! Isso é realmente que tolhe a liberdade individual. E vai sacrificar naturalmente a liberdade desses coitados. Mas já partindo do pressuposto de que a liberdade, segundo o senhor Barroso, implica um contraponto ao sacrifício, o que denota dizer que essa liberdade não tem responsabilidade, não tem dever, não tem fundamentos morais, não tem nada, mas apenas um mero voluntarismo, então qualquer coisa pode ser feita em nome da liberdade individual, segundo a retórica dele, a retórica dita kantiana dele. Não? E o que é pior, você perde. Ou mais, as crianças perdem. As crianças são tratadas como figuras estranhas, quando na verdade nós sabemos que a maternidade é algo inerente e natural à mulher, é inerente à própria espécie humana, é inerente às próprias relações de família que implicam direitos e obrigações, e eu não posso afirmar o sacrifício da minha liberdade individual para recusar a educação que eu tenho que dar ao meu filho, ou então a própria manutenção da sobrevivência da criança. A não ser, por exemplo, que em nome da liberdade individual nós possamos, por exemplo, praticar o infanticídio ou então abandonar a criança à fome e à morte. Essa que é a lógica do senhor Barroso. Lógica perversa, lógica completamente bizarra, mas que este sujeito, numa canetada só,
quer decidir os destinos do nosso país, quer decidir, inclusive, a nossa concepção que nós temos de vida, a nossa concepção que nós temos de direitos, baseada numa realidade objetiva. Porque ele mesmo relativiza a vida humana. Ele relativiza baseado em quê? Baseado no fato de que é tudo opinião. Ah, não, a minha opinião como juiz, a minha opinião como magistrado, não condiz com a realidade, condiz com aquilo que eu quero, condiz com aquilo que os movimentos abortistas querem. Senhor Barroso, Vossa Senhoria é um canalha. E isso tem sido dito para você. Você pode ser juiz de direito, você pode ser magistrado, você pode ser o que for, o raio do PQP. Mas tem que ser dito, Vossa Senhoria é a expressão máxima da degradação moral que se tornou o Supremo Tribunal Federal. E já falando sobre a questão do próprio debate sobre o aborto, existe um problema sério no que diz respeito não somente à legitimidade processual deste evento que está acontecendo, deste debate, e nós temos que colocar entre aspas, porque nós estamos debatendo se devemos matar ou não crianças no ventre da mãe. Seria o mesmo também que dizer, nós temos que legalizar o infanticídio, porque que coisa absurda, que ameaça à liberdade individual da mulher. A mulher vai ter que amamentar um recém-nascido, ela vai perder o emprego dela, ela vai ficar à mercê de um homem que vai sustentá-la. Então o negócio é pegar uma criança de 2 dias de idade e quebrar a cabeça dela, quebrar o pescoço dela, como de fato é o que acontece muitas vezes com certas práticas abortivas mal feitas. E isso não é falado no movimento pró-aborto. Então, quando nós percebemos que uma discussão como essa chega a um Supremo Tribunal Federal para deslegitimizar o direito à vida, como também para simplesmente tirar a tutela legal dos nascituros, como poderia também ser das crianças, como poderia também ser dos retardados mentais, como poderia também ser dos incapazes, dos velhos. Ora, cuidar de uma velha de 90 anos com mal de Alzheimer também é, de alguma forma, entre aspas, segundo a lógica do seu Barroso, uma restrição da liberdade individual e, segundo a sua lógica maravilhosa, ética kantiana, a velha tem que perder, o nascituro tem que perder, os desvalidos têm que perder. Eis o raciocínio bizarro do judiciário. E vamos mais além sobre essa questão. O Congresso Nacional, segundo a nossa Constituição, é a instituição adequada aos debates públicos. O judiciário tem como obrigação a guarda da lei e o cumprimento da lei, e não questionar se o Congresso Nacional tem que legislar ou não. Isso não é da seara do judiciário. E existe um argumento capcioso no movimento pró-abortista de que, o Congresso Nacional está olvidando ou está ignorando os clamores populares sobre a questão da legalização do aborto, como se a sociedade quisesse essa legalização, como se o Congresso quisesse essa legalização, o que é completamente absurdo. Não houve mudança legislativa na questão do aborto justamente porque a maioria da população não quer e o Congresso Nacional não quer. E logo, essa situação já está absolutamente definida. Porém, o movimento pró-aborto sabe disso. E, portanto, quer apelar ao ativismo judicial e à arbitrariedade do senhor Barroso, ética terva, para a modificação substancial do que nós entendemos como direito à vida. Então, meus amigos, é isso. Nós temos que lamentar o despreparo intelectual do senhor ministro, como também a devida má-fé das suas afirmações, que mostram que o comprometimento dele por uma causa perversa, iníqua, injusta e assassina só nos faz desacreditar da justiça deste país. Um grande abraço.